Boa noite a todos, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Tércio, faço parte do trabalho que já ouviu falar dos animais, que é o Evangelho dos Animais, que a gente faz a mesma coisa que fazemos aqui nos seres humanos, fazendo pelos animais, passe, entrevista, água frutificada, tratamento e tudo mais. Além de fazer parte de um outro trabalho também, com o Luiz Monteiro, e futuramente um trabalho com cirurgias de animais. Então a gente vai trabalhando assim na oportunidade que vai acontecer conosco, né? E hoje aqui, aproveitando mais uma vez a oportunidade que eu estou tendo, trazer uma palavra, trazer alguma coisa que possa acrescentar para cada um de nós, né? Algo importante como fortalecer uma ferramenta necessária para as decisões da nossa trajetória aqui na Terra. Mas antes disso, vamos fazer uma prece para que possamos nos harmonizar, trazer para o nosso coração essa energia boa, dar condições da espiritualidade à equipe desta casa, atuar em cada um de nós naquilo que a gente veio em busca, no propósito necessário, buscando esse mérito necessário, esse remédio espiritual que a equipe com muito amor nos traz. E assim vamos elevando o nosso pensamento ao Pai Maior, colocando a figura de Jesus à nossa frente, abrindo nosso coração em gratidão por essa oportunidade que estamos aqui, recebendo o que for necessário, colocando assim aos pés de Jesus, para que Ele possa levar até o nosso Pai Maior a sua oração e devolvendo em bálsamos de luzes e proteção. Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o teu santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos, Pai, a perdoar a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair em novas tentações, mas liberta-nos de todos os males. Pois a Ti pertence a glória, o poder e misericórdia de séculos e séculos. Amém. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, hoje eu trouxe um assunto, um tema que eu acho também muito interessante, sobre as difíceis lições do caminho. Por que eu trouxe isso? Para que a gente possa entender, já dizendo o tema, as difíceis lições do caminho. Que nós mesmos fazemos todas as lições que o Pai nos coloca a passar, como dificuldade, como difícil, como peso em nossas vidas. Em vez de que cada um de nós poderíamos agradecer, né? Entender a oportunidade dessa dificuldade às vezes, né? Ou na maioria das vezes, que estamos passando, mas ver como um aprendizado, ver como uma oportunidade de crescimento e evolução. Para a gente entender um pouquinho mais, vamos pensar assim. Em vidas anteriores, a gente fez muita coisa boa e também muita coisa ruim. Dizem que na maioria das vezes, nós fizemos mais coisas ruins do que essa agora, vamos dizer assim. E estamos aqui. Do jeito que somos o reflexo de nossas escolhas do passado. Então a gente precisa de alguma forma entender que não há dificuldade, porque se houvesse Deus, com aquilo que acreditamos, não permitiria isso acontecer em nossa vida se não fôssemos capacitados o suficiente para passar por elas. Muitas das vezes nós não acreditamos em nós mesmos, acreditamos no outro, em Deus, em Jesus, devemos acreditar mesmo, com a nossa fé fervorosa, mas cadê a nós? Nós precisamos acreditar em nós, em nossa capacidade, para que podemos ter melhores escolhas, para que podemos usar melhor o nosso livre-arbítrio que Deus nos dá, que não é mérito, mas da fase humana, é uma coisa que só na fase humana acontece, o livre-arbítrio. Em fases anteriores do Espírito, dessa essência divina, fase mineral, vegetal e animal, não acontece como acontece a nós. Porque nós já entendemos o que é Deus, o Deus único. Porque nós já podemos refletir
Porque através de nossas escolhas e plantações, nós vamos receber de volta de alguma forma o bom ou o ruim. Onde mais atrás, em evolução anterior, em outras situações, trajetórias, não acontece assim. Porque nós também sabemos, de alguma forma, que tudo que fizermos, o primeiro a ganhar ou a perder, somos nós mesmos. Eu vou trazer um trechinho que eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder elucidar ainda mais o que a gente está conversando aqui. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. As causas das aflições podem se encontrar na atual existência ou remontar de tempos recuados, quando o homem, fazendo uso do livre-arbítrio, se comprometeu com as leis naturais. Então, como eu disse, nós somos o reflexo do que escolhemos e fizemos em vidas anteriores do nosso passado. Então, viemos aqui para quê? Viemos para quê? A redimir, conciliar, aprender a amar, aprender a lapidar os nossos melhores sentimentos e aprender a usá-los. Porque no nosso passado, nós viemos também fazer isso, mas não conseguimos o suficiente. E hoje é a nossa oportunidade em refazer, em novamente voltar ao crescimento evolutivo. E uma das coisas importantes é aprender a tirar tudo de nós, do nosso olhar, como um olhar material. Aprender que nós viemos aqui na Terra não de férias, e sim para trabalhar, para fazer alguma coisa, para crescer, evoluir e seguir em frente. Porque é necessário que o Espírito ande, não estacione. É necessário que o Espírito comece a não perder mais tempo nessa trajetória. Porque anteriormente, em vidas anteriores, a gente podia falar assim, daqui a pouco eu faço, vou tentar. Hoje, sabemos pelas notícias espirituais que alguns, ou a maioria dos espíritos que já aqui reencarnados, é a última oportunidade para que a gente possa evoluir e continuar nessa trajetória, principalmente no nosso planeta. Não é hora mais de tentar, é hora de fazer. Então vamos olhar que a nossa trajetória e tudo que está acontecendo em nós são oportunidades e que elas não podem ter peso. Vamos continuar a melhorar o nosso olhar com amor. Tudo que fizermos, tudo que colocarmos, pensarmos, falarmos, tudo e colocamos em movimento através de cada um de nós, vamos exercitar a palavra amor, o sentimento amor. E assim a gente coloca pitadas de amor, porque amar condicionalmente, ainda como Jesus, e Deus faz a gente não implantar emoções. Mas a gente já está na hora de a gente começar a exercitar esse sentimento, que é o maior sentimento, que é o mais difícil de a gente conquistar. E precisamos ainda passar por tudo isso e muito mais coisas para que o amor brote naturalmente. Uma das coisas interessantes para a gente poder entender como é amar, pelo exemplo, em uma palestra que eu estava assistindo, e eu achei interessante o que ela falou, e eu acho que isso, para mim, na minha reflexão, também pode acontecer comigo. Aprender a amar, eu preciso aprender a amar a mim mesmo, primeiro. Como diz o Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, quem tem que ser amado primeiro? Nós. Porque senão não terei amor suficiente para doar para o próximo, para amar o próximo. Mas amar a nós mesmos já é difícil, porque nós mesmos não aceitamos até o nosso corpo, que é uma dádiva de Deus. Eu gostaria de ter cabelo loiro, comprido, crespo, mais novo, mas esse aparelho que nos faz transitar pelo planeta, a gente tem que dar um valor e também um amor muito grande. Porque é através dele que a gente faz e constrói e transforma as coisas de dentro para fora.
Ele nos diz, às vezes calado, como o espírito está, doente, alegre, feliz, infeliz. Porque o espírito estando doente, ele vai refletir na matéria, que somos nós. E esses cuidados importantes é amar a si mesmo. É tentar se transformar e entender tudo em nossa volta, que Deus está no comando. Deus está ali, permitindo ou não, coisas que poderiam acontecer ou não, permitindo ou não desejos nossos, porque às vezes já vivemos, como eu comentei lá fora, com tanta gente, com todo mundo, não tem mais o que brigar, porque não aceitou o que desejava, não aconteceu na minha vida. Até brigamos com Deus, porque não tem mais ninguém para brigar. Mas não é assim, gente. Vamos aceitar que tudo tem o seu tempo. E não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Porque Ele sabe muito mais do que nós a nossa capacidade. Então Ele vai só permitir aquilo que tem condições de crescimento e evolução de cada um de nós. E desenvolvimento da nossa inteligência. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Quando a nossa inteligência se desenvolve muito mais rápido do que a moral, a gente também se perde. Porque precisa ter dentro de nós, como aqui diz, as asas do amor e da sabedoria. As asas do amor é a parte moral que a gente precisa se transformar dentro de nós e com a conduta com os outros. E precisamos ter sabedoria para isso. Outra asa que precisa ter em nós. Mas se tivermos uma só, não adianta. Amor demais atrapalha, porque não sabemos lidar com ele ainda. Sabedoria demais, inteligência atrapalha, porque pode elevar o nosso orgulho, nossa vaidade. Então elas precisam existir uma com a outra para ter balanças. Contrabalancear aquilo que a gente vai escolher. E aí eu vou seguindo no texto, eu tirei um pedacinho dele de Francisco Rebouças, deste ano mesmo, de 23 de maio. Eu achei interessante. E ele fala assim: em qualquer trecho da longa estrada do progresso evolutivo que teremos a percorrer, na luta pelo nosso aprimoramento intelectual, moral e espiritual, Jesus deve ser o apoio com o qual sabemos que podemos contar. Pois somente através dele, seguindo verdadeiramente suas recomendações, nos será possível chegar a Deus, pois só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que fizermos é como se tivesse uma gratidão enorme. Estar com Jesus, caminhar com Ele, fazer parte da seara de Jesus, fazer algo, em algumas vezes, não só para nós, para o outro também. Porque quando a gente auxilia o outro, primeiro a ser auxiliado é nós mesmos. Um sentimento que às vezes brota de nós, que não existe palavras, às vezes. Eu sinto assim. Em algumas vezes, o resultado do que eu fiz, não só para mim, mas para o outro, o sentimento que me traz de volta, eu não tenho palavras para colocar. Porque é tão grandioso, é tão divino, eu não consigo. Então, a emoção brota mesmo. O sentimento de ver realizado, de ter feito alguma coisa, ou o sentido de que você faz realmente parte da seara de Jesus. Mas só a gente chega a essa conclusão quando nós colocamos a mão na massa, para nós e para o outro. E aí eu falo novamente, não há dificuldade no nosso caminho, porque a gente já sabe como fazer. Não há culpado, não há ninguém que não possa errar, que ainda somos imperfeitos. Então tudo que fizermos e der errado ou certo, quem responde é nós mesmos. Então não devemos pôr, de alguma forma, por causa disso, por causa do tempo, por causa daquela pessoa, por causa... A escolha é minha. Faço ou não faço? Recebo ou não recebo?
Nós precisamos ter uma educação espiritual também junto. Porque eu vou dar um exemplo. Nosso trabalho, a gente faz de tudo para não faltar. Por quê? Tem castigo, né? A gente vai receber aquele dia alguma punição. Quando a gente se doa na seara de Jesus, não há pagamento. Muitas das vezes, a gente até está quitando alguma coisa do passado. A gente deveria ficar feliz, porque tem essa oportunidade de fazer. E responsabilidade não é só ter algo material em troca. E não é pensar em ter algo espiritual em troca. É simplesmente fazer o que vai acontecer, a abertura em seu caminho. Isso é exercitar fé. É acreditar nas leis de Deus. E saber que a gente tem dentro de nós uma centelha divina. Porque quando fomos criados, simples e ignorantes, algo de Deus, que foi através dele, está dentro de nós. Tudo isso precisa estar mais aberto, mais livre, mais vivo dentro de nós. Não só aqui quando a gente está conversando, mas sim na nossa trajetória do dia a dia, no nosso trabalho com famílias, que eu acho que é o mais difícil talvez. Porque os resgates são um pouquinho mais complicados, não vão ser difíceis porque eles são, mas são complicados, porque precisamos abdicar de alguma coisa e esperamos que o outro também tenha que fazer o mesmo. Não, gente. O outro faz conforme o seu grau evolutivo que ele enxerga e suas necessidades, o que ele quer livre-arbítrio dele. Eu preciso aceitar isso dele. Mas, se ele não aceitar do jeito que eu também sou, não é problema meu dele. Eu só posso auxiliar e ser auxiliado se há amor, se há sentimentos, há uma troca boa, uma energia vibratória positiva. E eu vou continuar mais uma coisa aqui, gente. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, como eu falei, que fomos criados por Ele, e Ele criou esse planeta não para nós, sim para termos oportunidade de evoluir. Aqui eu vou falar uma coisa interessante para a gente pensar. A natureza, os rios, a água, tudo não foi feito para nós. Foi feito para todos os seres vivos que existem no planeta. E para o planeta evoluir, dar condições, usar só o necessário. E a gente não usa só o necessário ainda, não aprendemos isso. O necessário já basta para cada um de nós, em todos os sentidos, em coisas materiais e espirituais. Porque senão, acontece o que está acontecendo agora. Usamos demais esse planeta. Não damos e não estamos dando condições a ele de refazer o mundo. Mas a espiritualidade, que confiamos nela, sempre dá um jeito. Há um planejamento que Deus está no comando. É isso que precisamos saber. E a gente fala quantas coisas estão acontecendo que parecem ruins nos olhos de nós, seres humanos encarnados, espíritos encarnados. Mas nos olhos de Deus está tudo certo. Porque precisa, às vezes, aqueles que não aproveitaram essa oportunidade na Terra, como diz o Evangelho, separar o joio do trigo, na Bíblia também, está acontecendo isso. Aqueles espíritos que não estão mais em condições, ou pelo menos momentaneamente, em passar por esse planeta, terão uma nova oportunidade, não serão castigados, mas irão para um outro planeta, na condição que ele está, no grau evolutivo e vibratório que ele está. E aí eu continuo assim. Enquanto seguimos reencarnados no mundo físico, com a sublime oportunidade que o Senhor nos proporcionou para a realização de nossos compromissos de crescimento e renovação em busca da felicidade verdadeira,
estaremos cercados de surpresas, nem sempre agradáveis. É esses momentos que a gente acha que é difícil essas lições que acontecem. Mas são surpresas. Às vezes, nem tantas. Se a gente prestar atenção, a gente já percebe que algo poderá vir a acontecer. Aí vai depender de nós nos prepararmos, estar conscientes, como se fosse uma tempestade. Olha, ela está longe a tantos quilômetros. Vamos nos preparar. E assim a nossa vibração percebe, porque todos nós, em graus maiores ou menores, temos intuição. Somos médicos. Isso é dito pela espiritualidade. Alguns precisam colocar em prática mais extensivamente e outros não. Mas precisamos ouvir essa vozinha aqui que está dentro do nosso consciente, nosso subconsciente. E às vezes, os nossos mentores, anjos de guarda, seja quais forem que estão do nosso lado, estão gritando ao nosso ouvido da forma deles e não ouvimos. Em determinadas situações, sentimos que as coisas parecem estar absolutamente contrárias às nossas expectativas. E por mais que nos empenhamos, não conseguimos a resolução do que esperamos sem antes nos desgastarmos e nos aborrecermos. Até que aconteça o que desejamos, quanta luta, quanta raiva, quanta energia depositada ao outro, ao próximo, e quanto gasto de energia ao nosso corpo, aonde de alguma forma, se durar muito tempo, acabamos doentes. Guardar as mágoas, guardar o que tal pessoa fez, tal condições aconteceu, trazer traumas, não é bom dentro de nós. Aprender a lidar com as adversidades da vida é o mais importante. O que viemos em busca aqui hoje no centro não é nossa melhoria, nosso entendimento, nosso crescimento. E a gente conseguiu, vamos dizer assim, conseguimos. O que fazemos? Não é aqui dentro. Quando sairmos daqui, aí começa. O que fazemos? O que adquirimos aqui tem que ser feito lá fora. E não adianta você sair daqui, pegar o carro e já alguém te fechou, o gato passou pela sua frente, alguém reclamou com você e você perde tudo que conquistou aqui e vibra negativo, e aí tem um palavreado ou ação em prática. Não é assim. Jesus, quando veio na Terra, ele não veio manso. Em algum momento ele brigou, ele se aborreceu. Pelo que sabemos, não. Ele é o nosso maior exemplo de mansuetude, de amor, de praticar o bem sem enfrentamentos, de aceitar o que o outro fala ou faz de uma maneira bem tranquila, em paz, porque ele sabe quem está no comando, ele sabe o que veio fazer aqui. E nós também sabemos. Se não é para ajudar o outro, para transformar o planeta, porque alguns veem missão, é para nos transformarmos. É para trazer o melhor que temos adormecido dentro de nós e pôr para fora. É para aprender a ter coragem. É para aprender, em suas palavras, ter harmonia, ter amor, para que o outro possa te ouvir. É aprender a falar sem enfrentamentos, que é gritar ou por não consegue passar por cima da voz do outro. Simples coisas, gente. Não é tão grande as coisas que ele pede para a gente. São simples. Coisas simples que conseguimos já fazer. E assim, temos sido diariamente alertados pelos imortais da vida maior de que necessitamos desenvolver as duas asas que nos levarão à sublimação como seres eternos da criação que somos do nosso Pai Celestial, que são as asas do amor e as asas da sabedoria, para planarmos em esferas mais elevadas do
do que o que ora nos movimentamos em termos de moralidade. O ponto principal que viemos fazer aqui é melhorar a nossa moral. Não é conquistar coisas materiais. É ter o necessário só para que possamos passar por aqui sem grandes dificuldades. E o que tivermos a mais é ofertar àquele que precisa. Ah, mas eu conquistei. Não importa, quando você for embora você não vai levar. Por que não aprender a dividir? A multiplicar com o outro aquilo que você tem. Não é simplesmente doar o que você tem. Vamos pensar assim, rapidamente. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela vai sair distribuindo seu dinheiro, vai perder todo, né? E não vai ter frutos nenhum. Ninguém vai perder. Mas se ele criar empregos, fábricas e todas as outras coisas com o dinheiro que tem, o que ele vai fazer? Crescimento na terra. Oportunidade para aqueles que estão precisando. Ensinar a pescar, não a dar peixe. Por isso que a sabedoria tem que estar no meio do amor. Senão a gente não pensa em como fazer e erramos novamente. Porque é uma grande responsabilidade de uma pessoa que tem, porque ela vai ter que dar conta daquilo que não é dele, não é seu, mas que ele também não usou corretamente. Verdade? Até nós, se não preservarmos esse aparelho, essa matéria, o corpo, cuidando dele, teremos que dar conta. Porque usamos demais o que Deus nos emprestou para estar na terra, nos deu a função. E aí, como eu estou chegando no meu horário, eu vou pular um pouquinho minha parte, eu quero terminar, já é muita coisa, como sempre. Uma coisa interessante que é isso daqui, depois que eu terminei o texto, eu achei essa lição que está no livro 91 da Doutrina Viva, que foi de Carlos Bassani e Francisco Cano Xavier, colocaram aqui, fizeram. E continua bem atual a cada um de nós, para que a gente possa aprender a resolver os problemas como a gente faz com as coisas materiais. E ela se chama assim, a vacina. Olha que interessante. O conhecimento espírita é uma espécie de vacina contra a criação de novos karmas. Para muitos, a reencarnação é um círculo vicioso. Quase não se consegue sair do lugar como alguém que caminhasse sobre uma esteira em movimento. O Espiritismo nos faz dar uma espécie de basta aos erros que vínhamos acumulando. Deixamos de contrair dívidas e passamos a quitar as que ficaram pendentes com o conhecimento do Espiritismo, porque aí a gente vai aprender como usá-los e como fazer isso na nossa vida. Diminuindo nossos débitos do passado, vamos dizer assim. E mais, temos interesse em saudá-las, admitimos-nos na condição de devedores e procuramos os credores para um acordo. É como a gente faz quando tem uma dívida grande, né? A gente vai tentar resolver da melhor forma. E algumas pessoas, alguns locais podem nos ajudar. Eu vou procurar os credores para dar um acordo, para fazer um acordo. Se não podemos pagar de uma vez, parcelamos, mas pelo menos impedimos que a dívida continue a crescer. Trata-se de um enorme benefício, porque ao mesmo tempo vamos adquirindo crédito. Caridade é assim. Amortiza a dívida, deposita numa espécie de poupança parte de seus rendimentos, e a gente limpa o nome e reconquista o crédito na praça. Quem consente que o conhecimento espírita passe a administrar a sua vida, transforma-se num empresário bem-sucedido e recupera da falência. Pensaram? Podemos usar essa experiência que adquirimos no nosso dia a dia com as coisas materiais para usar no plano espiritual, com as coisas espirituais através da moral. E assim terminando
Meu tempo eu já tenho. Vamos agradecer a Deus. Espero que eu tenha passado alguma coisa de importante, de reflexão a cada um de nós. Toda vez que eu trago uma palestra, ou essa aqui, que não é a primeira vez, aprendo um pouquinho mais, relendo coisas dentro de mim. Que a paz esteja com todos. Que tenha um final de semana de harmonia e paz. Graças a Deus. Obrigado, gente.